Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui do Seu Patrimônio Familiar, que fala sobre proteção patrimonial da família. Exatamente. Então a gente vai falar sobre proteção patrimonial da família, mas antes da gente entrar no assunto, se você ainda não viu as 4 primeiras cláusulas que a gente abordou no vídeo passado, é só acessar o card aqui em cima que você vai ter acesso a essas 4 primeiras cláusulas, né? E não deixar de seguir a gente aqui no YouTube, pode clicar ali em seguir, em curtir esse vídeo, em compartilhar para quem você acredita que possa ser interessante e ativar as notificações através do sininho. E também ir lá no Instagram e seguir o Seu Patrimônio Familiar, porque lá a gente todo dia está colocando conteúdo lá, né, Derek? Exatamente, e não só lá no Instagram, mas aqui através dos nossos shorts, né? Exatamente, nos shorts também. Tá? A gente sempre está colocando aí uma pitadinha de proteção familiar, proteção patrimonial familiar aí para você seguir a gente, tá bom? E para começar, na verdade, continuar o conteúdo que nós falamos no outro episódio, nós vamos falar agora sobre uma cláusula de mandato. E o que é essa cláusula de mandato, Douglas? Me diga daí, eu quero saber. Na prática, é essa cláusula que vai outorgar os poderes políticos Para o dono do patrimônio. Exatamente. Porque existe uma doação, né, Derek? Exato. E quando eu dou isso aqui para os herdeiros, eles acabam tendo um poder político, poder de voto. Sim. E essa cláusula faz o quê? Na verdade, ela deixa para o proprietário, para o dono do patrimônio mesmo, que até ele já doou também, mas ele continua dono. Ele tem toda a autoridade. Que como um pai, a cláusula de mandato, na verdade, na prática, e é o que a gente sempre fala aqui nesse canal, é de fato, ela vai te dar aquela autoridade, ou seja, aquela governança dentro da empresa familiar. Quando precisar de voto, os herdeiros passam essa procuração ao pai, que na verdade é a cláusula de mandato. E aí é o pai, o dono do patrimônio, que tem total controle político sobre o sistema de proteção patrimonial. Né? E uma coisa curiosa também, imagina que se os herdeiros eles precisam às vezes fazer viagens, uma questão de saúde, e tudo essa cláusula aqui de mandato segura tudo isso, esse poder político ao proprietário dos bens, ao patriarca ali, né? O dono do patrimônio. Exatamente. Então, na verdade, essa cláusula, ela continua deixando assim com muita característica de família uma empresa. E tem outra cláusula muito importante, né, Derek, que a gente vai falar agora, que ela pode ser confundida com a cláusula de mandato, mas é outra cláusula, que é a cláusula de administração. Ou seja, essa cláusula dá o poder ao dono do patrimônio de administrar o sistema de proteção familiar do jeito que ele quiser. Ele que cuida das decisões financeiras, é ele que decide se vai vender, comprar imóvel, toda a administração do sistema, né, de proteção de patrimônio fica na mão do patriarca, do dono do dono do patrimônio também. Ele tem nessa cláusula de administração todo o poder administrativo do sistema. E deixa eu te perguntar, Douglas, então com essa cláusula tem a possibilidade de vender alguma coisa dentro desse sistema? Ele pode decidir tudo, inclusive ele é um administrador, ele pode decidir onde investir, como usar o dinheiro, né? Um monte de decisões administrativas, é como se ele fosse administrador de uma empresa, né? Então, na verdade, essas cotas são doadas aos herdeiros, mas é o dono do patrimônio que administra tudo. É como a gente sempre fala, né, Derek? 110% de proteção ao dono do patrimônio, né? E tem uma cláusula interessante agora que o Derek vai falar, né, Derek? Mas você estava falando sobre proteção e Isso. cláusulas, e aí eu te pergunto, imagina no meio da sua vida, imagina, você fez uma proteção, um planejamento familiar e tá tudo bem, daqui 5 anos, você daqui a pouco bate na sua porta, toque, toque, olha, acabou de chegar um novo herdeiro. Sabe aquele filho que você nem sabia que tinha? Isso é curioso, porque isso
Acaba raro, acontecendo. mas acontece, né, Derek? Exatamente. É raro, mas acontece. Acontece muito no Brasil. Se aqui no Brasil nem um RG único, isso está começando agora a ter, né? Você imagina, você podia ter vários registros em vários estados. 27 RGs diferentes. Imagina se não ia ter um filho perdido por aí numa viagem antes do casamento. Antes do casamento. Não tá falando na constância. Não. A gente está falando antes. Ou na constância, na verdade, a gente sempre torce para que isso não aconteça. Exato. Mas se acontecer, o herdeiro, né? O filho fora do casamento, ele é um herdeiro necessário, né, Délio? Exatamente. Tem solução para isso? Olha só, nesse caso existe uma cláusula chamada de call option. E colocando aqui bem fácil para você, é uma cláusula de opção de compra. Que, na verdade, ali o patriarca, ali o administrador, né, o dono do patrimônio de fato, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder, com essa cláusulazinha, ele vai poder comprar tudo novamente e reorganizar. Parte, né? Ou parte. Exatamente. Ele vai poder reorganizar. Imagina que estava ali metade da cota das ações para um filho e para outro filho. Agora ele pode comprar isso novamente e reorganizar para 3 partes. Exatamente. E é engraçado que o sistema de proteção patrimonial, através dessa cláusula de call option, ele permite você reorganizar a distribuição das cotas através do sistema de call option, da cláusula de call option. Ou ele pode simplesmente comprar tudo. Exato. Olha, eu quero comprar tudo, você é um filho indigno, você fez isso, você nunca mais quer saber de mim, nunca mais vem me visitar, quer saber, não vai ficar com nenhum patrimônio, vocês vão passar pelo inventário para aprender. Eu vou recomprar todas as minhas coisas. Ele pode fazer isso? Pode, porque a cláusula de call option dá esse direito a ele recomprar as cotas a um preço já determinado no contrato, né, Délio? Exatamente. Então, na verdade, a gente tem que entender que isso aqui é uma empresa familiar e de uma família viva, atuante, que todo mundo está aqui em plena condição de exercer tudo. Então, e principalmente o patriarca, claro, o proprietário do patrimônio, ele não planejou as coisas para que fiquem só amarradas e que nunca mudem, né? Então, nós falamos isso, inclusive, no outro episódio, que as coisas podem ser reorganizadas e essas cláusulas vão se comunicando e é isso que dá toda essa proteção de 110% para o seu patrimônio. Inclusive, essa call option ela pode ser utilizada no momento de dor. Né? Por que o pai espera? Pode. O pai espera que ele vá antes do filho. Né? Mas e se de repente acontecer o contrário? O filho acaba falecendo antes do pai. Ele consegue usar essa cláusula de call option justamente para recomprar as cotas do filho e voltar para o seu patrimônio. Entendeu? Ele também pode usar desse instrumento, como também pode usar um instrumento da reversão e reverter essa doação que ele fez para o filho. Por quê? Porque isso manteria o patrimônio dentro do núcleo familiar base da família. Né? É claro que num caso de morte de filho, e se ele tiver outros filhos, né, embaixo deles, os filhos vão herdar por representação. Mas ele pode redistribuir essas cotas justamente para os herdeiros necessários também. E se tiver um bom relacionamento com a nora e com os filhos, ele pode simplesmente pegar as cotas do filho e redistribuir para a mãe e para os netos e já continuar deixando o sistema pronto. Exato. Sem que essas pessoas precisam passar por inventário para alcançar essas cotas. Então, há um leque enorme de opções que a gente pode fazer dentro do sistema de proteção patrimonial da família, né, Délio? Exato. E antes da gente continuar aí para a nossa última cláusula, tá? Eu sei que passou muito rápido aqui o episódio. Até terminei o meu café. O meu tá quase terminando aqui. Mas eu vou te pedir só mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e também dá aquele like, aquele joinha para a gente continuar produzindo mais conteúdos, para que a gente entenda que esse conteúdo é relevante para você. E tem uma outra coisa que eu ia te pedir. Vai lá no Instagram agora e segue aqui, ó, Seu Patrimônio Familiar, lá no Instagram. A gente vai ficar muito feliz também em te receber por lá. E porque é muito importante isso, não por uma questão de ego pessoal, é que a gente quer realmente que essa informação ela ultrapasse bolhas, ela chegue a mais pessoas possíveis. Porque esse conhecimento aqui, meus amigos, ele é restrito dos bilionários.
Os bilionários já sabem de tudo isso que a gente está falando. Entre os bilionários, né, Derek, Muito não comum. se passa patrimônio através de inventário. Muito É comum. tudo através de sistema. E isso não impede que você, mesmo não sendo um bilionário, mas tem até um patrimônio que gostaria de deixar ou evitar que os seus familiares eles caiam de classe social, utilize o sistema de proteção patrimonial que os bilionários e os maiores milionários já utilizam. Entendeu? E você pode fazer parte disso também e evitar o inventário, porque a gente sabe que o inventário é a boca do leão muito grande em cima do seu patrimônio, né, Derek? Exatamente, e a gente está aí falando muito também sobre reforma tributária, e a reforma tributária ela vem com muitas incertezas, mas nós temos uma certeza, que o imposto pode e vai aumentar, assim, imposto no Brasil vai disparar, e existem diferentes impostos, né? Que depois a gente pode trazer um pouquinho sobre esses impactos sobre o patrimônio das pessoas aqui também, viu, Douglas? Claro, Eu acho que mas já é importante a gente deixar né? Na Emenda Constitucional 132 de 2023, né, já foi estabelecido e determinado a obrigatoriedade da progressão da alíquota do ITCMD. Ou seja, estados que antes tinham uma alíquota fixa, como São Paulo, que é 4%, agora essa emenda constitucional ela estendeu a 8%, que é, na verdade, a alíquota máxima permitida no país. E essa alíquota máxima, pasmem vocês, precisa de uma reunião no Senado, uma resolução do Senado para aumentar o valor da alíquota máxima. E com a reforma tributária, Derek, foram os estados que perderam muito poder de arrecadação. Exato. Mas isso a gente deixa para outro episódio, né? Porque é um assunto muito maravilhoso. Senão a gente vai começar a falar de sigla, IVA, IBS, CBS, vai bagunçar tudo aqui pro nosso ouvinte. E a gente precisa terminar a última cláusula. Meu Deus do céu, ó. Eu vou pedir pro Douglas agora falar a última, então segura só mais um pouquinho aí. Douglas, qual é a última cláusula? A última cláusula é a cláusula de Golden Share. Na verdade, ela não é uma cláusula, né? A Golden Share, na verdade, é uma cota que ela tem superpoderes. É como se fosse a cota super-homem do seu sistema. É essa cota que dá ao dono do patrimônio o poder de exercer todas as outras que a gente falou lá em cima. Exato. É o poder político, o poder de mandato, o poder de administração, sim, a call option, tudo isso é definido nessas cotas preferenciais, que pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Né? A minoria, 1% das cotas do patrimônio podem ficar na mão do dono do patrimônio, e essas cotas elas têm um superpoder, são as chamadas Golden Share. Então, a Golden Share é justamente isso, transferindo, né, porque cabe às empresas limitadas, que é o caso do sistema de proteção patrimonial, digamos assim, agir como se fosse uma SA. E a Golden Share, que permite que empresas tenham ações com valores melhores, ou seja, com preferências maiores, a Golden Share é como se fosse poder a mais, é uma cota super poderosa, são as Golden Shares. Então é a ação de ouro. Exatamente, a ação de ouro. A cota de ouro, na verdade. A Golden Share é justamente essa cota que tem muito mais poder que todas as outras juntas. É essa cota que vai dar ao dono do patrimônio todos esses outros poderes. Maravilha, Douglas. Eu acho que já tem bastante conteúdo para esse episódio. A gente até fugiu um pouquinho aqui. Extrapolou um pouco o tempo, né? Mas a conversa é assim mesmo. A gente não programa nada. A gente fala assim, vamos falar disso, vamos falar disso. A gente acaba entrando, né, em outros assuntos, mas enfim, o nosso objetivo é justamente esse, trazer a você o máximo de informação possível sobre o sistema de planejamento de proteção do patrimônio da família. E eu tenho certeza que se você seguir a gente, se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, você vai estar ajudando outras pessoas também com esse conteúdo, não é, Derek? Sobre ajudar outras pessoas, eu vou inclusive pedir, o último pedido desse episódio eu vou pedir para você compartilhar. Compartilha com outras pessoas, pessoas da sua família, pessoas também que precisam, que você acha, olha, eu ouvi falar que tem gente precisando disso.
Quem você acha que precisa desse conteúdo, você vai aí nesse botãozinho e compartilha, manda aí para outras pessoas, para o WhatsApp, enfim, manda para todo mundo esse podcast, porque a gente vai ficar muito feliz em conversar com outras pessoas e estar sempre aqui ativo nesse canal, trazendo um conteúdo jurídico, difícil, complexo, mas com a linguagem simples para você e sua família. Não adianta falar do juridiquês. Não. A gente tem que trazer esse assunto complexo de uma forma simples, que com certeza vocês vão compreender e vão entender que existe essa possibilidade e que você também pode evitar que a sua família passe por um inventário e nesse processo perca aí 40% do patrimônio. É uma lástima, o inventário de fato é uma lástima na nossa sociedade. Exatamente. Essa é a realidade. Mas é isso, o nosso episódio vai chegando ao final. Nós completamos aqui essa série de 2 episódios falando sobre cláusulas super importantes nesse sistema que a gente fala que é o de proteção patrimonial da família, né, Douglas? Claro, e a gente se vê numa próxima edição, num próximo episódio. Tá ótimo. Tchau, tchau. Até logo.